Olá, meus amigos, minhas amigas, gente que acompanha o THC com você, nosso podcast de quinta-feira. E hoje eu fico tão feliz de quinta-feira porque eu fico pensando o que é que eu vou falar para os meus amigos. E hoje eu resolvi falar um pouquinho de fé e de resiliência. Você lembra o que é resiliência? Eu já falei sobre isso, mas vou dizer rapidamente que a resiliência é aquela propriedade da física que nós usamos para falar das nossas emoções, do nosso comportamento. A resiliência é aquela propriedade que faz com que um corpo, após ser amassado, ser apertado, ele volte ao seu estado natural. E o exemplo típico é a esponja, a borracha, né? Amassa uma esponjinha e você vai ver que quando você soltar, ela volta. Ora, volta porque é um ser inanimado, volta igualzinho, né? E você, quando você passa por algum problema, por algum drama, a gente volta igual? Não. Nós temos a obrigação de aprender com aquilo que nos acontece. A vida é um ensinamento diário e nós somos aprendizes diariamente. Então, se você for amassado, for apertado, for subjugado por uma situação, por um problema, se você voltar igual, aí você mais vai parecer aquele João Bobo. Lembra aquele boneco? Eu tinha quando era pequena, que a gente bate e ele volta igual, bate e ele volta igual. Ele sempre levanta igualzinho. Não é o nosso caso. Quando nós sofremos alguma experiência, a experiência não é o que acontece, é o que se tira da experiência, é o que se aprende com ela. Isto é que se chama experiência. Senão ela nunca vai ser uma experiência, vai ser meramente um fato na sua vida. Correto? Então vamos lá, voltando. Eu falo de fé e resiliência como virtudes irmãs. Para mim, elas andam sempre de mãos dadas, até porque será mais resiliente quem tiver fé. Se você acredita em alguma coisa, se você tem o seu espírito, a sua alma tomada por uma crença, você levanta melhor, você age melhor. A fé é isto. É o que direciona a gente, o que conduz a gente ao nosso melhor estado. Quando uma pessoa tem fé, ela normalmente age melhor. Por quê? Ela tem um temor reverencial, ela tem uma crença, ela tem valores, princípios que conduzem a sua ação, que não a deixam errar e que, se errar, ela vai sempre buscar uma forma de se autopunir ou de buscar ajuda para dizer, olha, eu errei, o que é que eu posso fazer, de se perdoar, de perdoar o outro, enfim. Isto só faz quem tem uma consciência e uma alta espiritualidade. E a gente vai ver que a fé tem muito a ver com a espiritualidade. Todo indivíduo, ou pelo menos grande parte de nós, adota uma doutrina, né? Um tipo de crença, e geralmente é desde a infância, porque nós somos conduzidos por nossos pais, por nossos responsáveis, de acordo com a crença deles, né? Depois a gente cresce e muda um pouco, mas em princípio a gente acompanha muito. Se ela vai no centro espírita, minha mãe, eu vou com ela. Se meu pai vai numa igreja evangélica que me leva, eu vou com ele. Então a gente sempre tem um modelo. É claro que esse modelo é de grande influência, mas também pode acontecer de a gente tomar o próprio caminho, fazer, ter os seus próprios valores, não é? E é para isto porque a religião serve. Há quem não adote religião alguma e diz assim, não, eu creio em Deus, mas eu não preciso ir à religião. Eu tenho fé, olha só, percebeu que fé e religião são coisas diferentes? A religião, ela pode ser definida como
a forma de se trabalhar a fé. Percebeu? É pela religião que se trabalha a fé. Onde? Nas igrejas, nos lugares, nos cultos. Então, a igreja, o centro, qualquer lugar que você se dirigir para desenvolver a sua religiosidade, você está com a sua fé e você vai a um grupo que lhe convence, porque é compatível com os seus princípios, com os seus valores éticos, com as suas regras morais, entendeu? E aí então você vai àquele lugar para trabalhar a sua religião, para mexer na sua fé, ok? Muito bem. Há também quem diz assim: eu não acredito em Deus, eu sou ateu, acredito em nada. Só que eu já vi, você já deve ter visto também, que tem gente que fala que não acredita e aí na hora da aflição, ai meu Deus, me ajude. Já viu isso? Eu já vi. Então é isso, gente. No nosso universo, né? Como é que a gente pode... Vamos ver a cultura indígena, por exemplo. O que é que eles fazem? No que é que eles acreditam? Acreditam em deuses da mata, não é assim? Então eles fazem rituais religiosos para afugentar o perigo, para chover, para cura, não é verdade? Então, no budismo, eu já me referi ao budismo num outro vídeo. Eles fazem grandes ceias, grandes festas em reverência aos antepassados. E houve uma época em que, quando a pessoa estava ali, tinha acabado de morrer, eles também faziam essa ceia, faziam estas festas. Hoje é um pouco menos frequente esta festa na presença, não é, do falecido, mas eles continuam fazendo ceias e festas em memória dos antepassados. É muito comum isso no Japão, né? A gente sabe disso. E aí a gente fala assim, eles fazem festa quando a pessoa morre. Não, não é isto, não. Não é isto. Eles cultuam o antepassado. Acho que mais até do que nós. Mais até do que nós. Bom, a religião, que não é a fé, é onde se trabalha a fé, tem papel fundamental na vida social. Ela reúne os indivíduos, né? E ela faz um ambiente, ela interrelaciona as pessoas, por isso que ela é fundamental na vida social. E a gente vai onde? Como é que nós agimos com relação à religião? Eu vou aonde as crenças e os hábitos são mais assemelhados com aquilo que eu penso, não é? Então, por exemplo, os princípios do cristianismo: não matarás, amarás ao outro como a ti mesmo, não farás ao próximo o que não queres que te façam. Isto tudo é da doutrina católica, mas o cristianismo, que é a base da doutrina católica, ele tem nuances como o protestantismo, o adventismo, o espiritismo, testemunhas de Jeová, dentre outras vertentes, todas do cristianismo. Mas o que é que... Eu estou falando em todas, por exemplo, evangélicos, espíritas, católicos, apostólicos, romanos. Por que eu estou falando de todas? Porque, às vezes, a gente, e para ficar em fatos recentes agora, a gente vê, tanto na católica, quanto na evangélica, quanto na espírita, vaidades, né? Tomarem lugar, interesses pessoais se sobrepondo a princípios e valores que a igreja, por seus representantes, por seus líderes, deveria defender, deveria difundir e fortalecer princípios e valores, e não deixar com que as coisas comuns, não é? Os interesses pessoais tomassem o lugar de educar na fé, não é? Porque
É perigosa a atitude de um líder religioso porque ela pode abalar a crença dos seus seguidores, dos seus fiéis. Você já percebeu que quando a gente está numa introspecção religiosa, você está num lugar onde há outros fiéis, numa missa, num culto, num centro, durante um ritual espírita, você vê no líder a autoridade máxima naquele momento, quase a incorporação de um espírito supremo. Então é muito perigoso. Por quê? É tão perigoso que a gente já viu seitas aí em que pessoas se mataram por orientação do líder, não é? Então, é muito triste constatar que líderes religiosos se deixam seduzir pelo poder. É daí que vem a nossa tristeza, o nosso espanto, a nossa admiração, o abalo, né? Quando um padre ou um espírita, a gente vê que eles pecaram, vê que eles falharam, vê que eles seduziram, as veleidades, né? A sedução pelo poder, pelo sucesso, são práticas totalmente contrárias à missão que eles deveriam exercer. Mas por que eu estou falando tudo isto? Porque eu estou fazendo a diferença entre a fé e a igreja, entre a fé e a religião. Eu não quero perder a minha fé. Eu não quero que ela se abale. Eu não quero acreditar que apenas aquele homem que agiu mal pode influir na minha espiritualidade. A fé é a minha espiritualidade, é o meu ponto de Deus na minha cabeça. Você sabia que a neurociência, eu falei nisso esses dias, a neurociência vem avançando nos estudos da espiritualidade para dizer que nós temos uma terceira e fundamental inteligência, que é a inteligência espiritual. Então a gente tem a racional, a emocional e agora a espiritual. Porque nós temos o chamado ponto de Deus nos lobos temporais, que é onde está a nossa espiritualidade. E é aqui, acima das nossas orelhas, não é? Cada um de um ladinho aqui, em cima das orelhas, estão os lobos temporais, que são o lugar da nossa espiritualidade e, portanto, do nosso ponto de Deus. E segundo a neurociência, segundo os estudos, é dali que emanam a presença divina e as ações divinas. Portanto, aquele religioso, aquele líder, aquele evangélico, aquele espírita que está ali à frente de um grupo, ele apenas é o coordenador. Ele apenas faz reunir, ele apenas organiza os trabalhos, porque o que você tem dentro de você é maior, é muito maior. Líderes são homens, são falíveis, são homens, eles não são deuses. Assim como a igreja não é a religião, e assim como a religião não é a fé, é apenas um conjunto de normas. A religião é o agrupamento dos religiosos. A fé é aquilo a que você se entrega, é aquilo que você acredita. As práticas religiosas são decorrências da fé, não são a fé. Fé tem a ver com a espiritualidade, com aquele ponto no cérebro humano de onde sai a sua força. Aquilo é que nos torna fortes, aquilo é que nos faz levantar e correr atrás do nosso propósito. Direciona a nossa vida. Estejam certos de que a fé conduz a pessoa ao melhor estado, produzindo substâncias que mexem no nosso estado emocional de maneira a permitir a realização dos nossos objetivos. Quem tem fé, quem acredita em alguma coisa, age melhor, se comporta melhor, é solidário. Fé e resiliência andam de mãos dadas. Assim,
Se a fé nos move na melhor direção, e se as igrejas não são a fé, eu digo para os fiéis que não se deixem abalar pelas fraquezas mundanas de seus líderes. Mantenham-se firmes em seus credos. Acreditem, estejam convictos de que o ponto de Deus é o que nos intui e que nos conduz ao melhor de nós. Eu creio, eu confio e eu me entrego. Portanto, fiquem com a sua fé, fiquem bem, se deixem conduzir pela sua espiritualidade ou por sua inteligência espiritual. Você tem, ela é inata ao ser humano. Você tem, confia, acredita, tenha fé. E fica com meu abraço muitíssimo carinhoso. Um beijo, meus amigos e minhas amigas. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.